que estava acontecendo, né? Veio da onde? Tipo, até umas dúvidas idiotas. Veio do morcego mesmo? Meu, é da China? Isso foi criado, não foi, né? Tanta coisa, tanta lenda que saiu em relação a isso, né? E assim, aquela coisa do ser humano de falar, ah, mano, mas será que é real? Será que vai pegar? Será que não pega? Será que eu vou pegar? Tava 6 meses em São Paulo, que eu tinha ido lá fazer o curso da SP. Então eu tava morando sozinha, tinha acabado de sair da casa dos meus pais, né? Foi a primeira vez que eu fui pra fora. Então a minha vida tinha mudado muito nesse sentido de desenvolvimento pessoal e de liberdade, né? Porque aqui na casa dos meus pais é bem restrito em relação a isso. Foi uma morte, né? É como se eu tivesse morrido, fiquei 2 anos morta e aí agora estou tentando continuar. Acho que na pandemia, acho que todo mundo morreu um pouquinho, né? Assim, não necessariamente a morte por Covid, mas uma morte social, uma morte artística, uma morte cultural, né? De interpessoal. Talvez uma falta de comunidade, de como viver em sociedade, sabe? Pra mim, porque foi uma época de muito embate, uma época de não, isso é certo, não, aquilo é certo, e cada um querendo impor o teu certo, sabe? Ao mesmo tempo eu vi de uma... Eu não sei, ao mesmo tempo que teve isso, teve algo bom, assim, porque eu notei que as pessoas mudaram muito nesse momento de pandemia. E não dá pra falar se é pra pior, se é pra melhor, mas alguma coisa dentro delas, em todas elas que eu converso, parece que tem uma faísquinha que foi acesa, que eu não sei falar o que é, assim, mas eu só sinto que algo mudou. Não sei o que, mas algo mudou. Pessoas que eram bem efusivas, aquela alegria de falar alto e cantar no meio de uma praça, por exemplo, assim, não vi mais. Canjas musicais também, depois do evento do festival, sempre tem algum espaço privado que faz as canjas, né, para todo mundo cantar junto e tal. Também não foi um clima muito gostoso, muito legal, mas isso é proveniente do aspecto psicológico que todo brasileiro vem sofrendo nesse Brasil de agora, e principalmente a classe artística, né, que foi a mais prejudicada, que a primeira a ter parado e a última que nem começou a voltar ainda. Porque a gente não tem políticas públicas definidas, né, para a cultura e para a arte no nosso país, no nosso estado, nem na nossa cidade, muito menos. Então, quando a gente vive uma situação como essa, os trabalhadores da cultura sofrem demais pela falta de prospecção, oportunidades e uma política mesmo, né, de continuidade. A pandemia foi um mal necessário. Acho que causou uma questão no ser humano, principalmente tirou uma questão do ser humano, eu acho, tirou uma pseudo-alegria, uma pseudo que colocou o ser humano estava muito festivo e com muita algazarra, muito impulsivo. Eu acho que a pandemia veio para dar uma tranquilizada nisso tudo e tirou essa pseudo-alegria, tirou esse excesso que colocou o ser humano num lugar agora com uma visão melhor. Não, se com essa experiência nada mudou, então é isso, é viver um dia após o outro e você tentar, né, sobreviver em meio a tudo isso, mas tirou um pouco de mim a esperança de que, sei lá, com um chacoalhão as coisas mudariam, assim. Então acho que foi talvez a pedagogia mais cruel e realista que eu senti da pandemia, assim. E aí eu perdi muita gente que eu gostava muito, assim, meu compadre, meu primo, eu sou padrinho do filho mais velho dele, morreu de Covid, mas isso depois que ele já podia ter, sim, sabe, tomado vacina, mas ele entrou por uma que... ele acreditou em outras coisas, e aí pronto, infelizmente, né? Mas eu sofri muito. Não acredita na doença, mas eu acredito na doença, mas eu falo, se eu tiver que pegar e morrer, eu vou pegar e morrer, mas eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, eu não fui aquele cara que ficou com medo da doença, do que a TV me falava, do que a TV falava. Eu parei de assistir televisão. Eu parei,
Porque eu falava, eu falei para os meus funcionários, para o pessoal, meus companheiros, parem de ver televisão, porque vocês vão, o psicológico vai matar vocês. Se vocês não saberem ter a doença, vocês não vão pegar ela. Então eu fui meio... Tem uma palavra que eles falam que quem não acredita na doença, que é, sei lá, negacionista, certo? Eu não fui exatamente um negacionista, porque eu sabia que a existência, eu não sou burro, sabia que a existência... Eu tive amigos muito próximos que morreram com a doença. Tive amigos e irmãos que morreram com a doença. Mas eu falava, eu não vou me enclausurar, eu não vou deixar de ter contato. A gente banalizar a morte, a gente banalizar as perdas, a gente banalizar uma série de coisas. Eu vi o quanto pode ser prejudicial determinadas escolhas que foram feitas pelo povo brasileiro em determinado momento histórico. Eu vi pessoas que fizeram parte da minha vida indo embora sem poder me despedir, sem poder dar um último tchau, sem poder ver elas. Vi muita dor, vi muita tristeza, mas vi muita coisa positiva também. A desesperança, a manipulação, a nojeira que é o homem, que é a humanidade, a mão amiga que é também a humanidade em alguns momentos. Eu permaneci em casa, não permaneci não, porque a gente desenvolve ainda, mesmo assim, algumas atividades, né, culturais. E que a gente tinha esses encontros que poderia ainda discutir, extravasar, na verdade, a situação, porque como todo mundo sabe, isso é uma consequência de um tipo de gestão, né, de governo, que é pautado mesmo no lucro, no capitalismo, porque aí que tá, os pobres aí cada vez mais pobres, ficaram mais pobres ainda na pandemia. Por quê? Porque eles não tinham condições de ficar em casa, ou se sair vai fazer o quê? Vai trabalhar em quê? Se não podia ficar na rua vendendo nem nada. A gente sabe, por exemplo, que os milionários, os trilhardários tipo Elon Musk ficaram 20 vezes mais ricos. Só que a fome no mundo aumentou muito, né? O Brasil, por exemplo, que é o maior exportador de trigo do mundo, o segundo maior exportador de carne, hoje tem 20 milhões de pessoas que passam fome. Em situação de insegurança alimentar é mais de 50% da população. Quer dizer, nem a comida que a gente produz, a gente alimenta o nosso povo, porque o nosso atual presidente desmantelou todos os sistemas de armazenamento que o Brasil tinha institucionalizado. As pessoas estão morrendo de fome, mas fique em casa. Quem não tem casa? Acesse as crianças agora, vai ser pelo digital. Que bom. E os pobres? Que não tem computador, não tem celular, não tem acesso à internet. O dia que eu fui na favela, eu lembro que eu estava dentro da favela, eu falei, vocês têm que ficar em casa. Aí ela falou assim, eu gosto muito de você, mano, mas eu não vou ficar dentro desse barraco de lona quente, Rio Preto tá um calor do inferno, como é que eu fico lá dentro? Falei, pô, é verdade, é tão equivocado a gente pedir isso, sabe? Lave as mãos. Pô, até, sei lá, 6 meses a favela daqui não tinha água. O SEMAI entrou lá depois. Eu não parei, né, cara? Não parei, meu trampo é essencial. Nós não paramos. Então, eu entrava numa clínica do HB, que trabalha só com a parte respiratória, e eu ficava na neurose. Então, muitos funcionários ficou naquela neurose, né, mano, no trampo. Foi pesado. O ser humano tava também virando bicho, né? Tocando tudo, aquela coisa que é complicada. Você vê que um estalo assim, né, mano, transforma muita coisa. A gente trabalhava numa empresa, né, com mais de 30 pessoas, 30 e poucos, aonde eu fiquei, aí teve uma onda de Covid na empresa, acabei pegando, a empresa ela parou os primeiros dias, que foi obrigado, mas depois não parou, né?
e também não deixou de pagar, isso é muito importante frisar. Peguei logo no começo o Covid, que fiquei 15 dias isolado com Covid, assustado, com crise de ansiedade, que me gerou uma sequela de pós-Covid, que é dor no peito, dor no tórax. Já perdi pessoas, pessoas assim, que me fazem falta até hoje. Já teve um momento que eu perdi a esperança, né? Então acho que esse período de pandemia foram várias perdas. Eu perdi saúde, né? Eu sou meio manteigona. Eu perdi, assim, tempo, já perdi muito tempo. Mas hoje, embora com todas essas perdas, eu aprendi também a fazer minhas muralhas, sabe? Então, elas não me fazem falta enquanto presença, mas me fazem falta enquanto vida mesmo. E nesse período eu acabei manifestando uma doença a partir do sistema central nervoso, que afetou minha coluna, tive perda de mobilidade, mas antes dessa perda de mobilidade eu positivei a Covid. E aí a Covid ela trouxe um agravamento de doença pré-existente. Então aquilo que eu passaria para manifestar ao longo de 10 anos num grau mais severo, eu manifestei em menos de 3 meses. Então depois que eu positivei, eu fiquei 27 dias afastada, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu perdi os sentidos, na verdade eu perdi o sentido, literalmente, porque perdi paladar, perdi cheiro, movimento, coordenação motora fina afetada. E é tudo que eu uso para trabalhar, para existir, assim. E falar em pandemia e falar da minha escrita é falar de silêncio. Porque foi um período que eu trabalhei muito, assim, né, também. E na prática... E chora, desculpa. Eu acho que eu ainda não tinha, porque eu tive um burnout, né, no meio da pandemia. Porque era muito difícil, assim. E ainda que reconhecendo o privilégio, né, de estar no sistema judiciário, que o sistema judiciário se protegeu no começo, o fórum ficou 3 meses fechado. Depois a gente voltou a trabalhar e era muito difícil, porque a gente tinha que atender as famílias, né? Uma situação muito difícil, eu ainda não tinha falado sobre isso, assim. Porque no círculo da profissão, a gente tem um movimento, tanto os assistentes sociais quanto os psicólogos, né? De se calar, porque as áreas, todo mundo sofreu, né? O pessoal da ponta, da assistência, sofreu muito, o pessoal da saúde sofreu muito. Então é um momento que quando você escuta, você fala, não, eu ainda fiquei ótima. Então você fala, eu tava bem. Então você não divide a sua dor, né? Você fala, não, porque o colega ficou pior, né? Teve muitos colegas que morreram de Covid, muitos colegas que se mataram, né, no sistema de saúde, principalmente os psicólogos e as psicólogas. E era um momento terrível, assim, e você vê a população voltar a passar fome, né? Você vê a população morrer, você vê a população, muita violência doméstica, né? Eu trabalhei atendendo voluntariamente um outro projeto além do fórum com violência doméstica, eu atendia as mulheres de madrugada, então a qualquer momento elas ligavam de qualquer lugar do Brasil e você tinha que articular toda uma rede para essa mulher ser atendida. Foi muito difícil, assim. E muita violência sexual, né? Com crianças, principalmente. Não sei se consigo falar sem chorar. Insuportável. Tô medicada com tarja preta. E é o que dá pra ser. E ainda bem que tem a tarja preta, né? E a escrita? E a escrita, que é outra tarja preta, né? Tá nesse lugar. Abri câmera para dar aula com um aluno perdendo pai, perdendo mãe, tio morrendo. E ter que fazer ali a performance da aula e falar que as coisas vão dar certo e continuar. Enfim, esse lugar dolorido. Não consegui tirar a máscara ainda. Nossa. Eu olho pra trás assim, eu falo... Cara, eu agradeço, né? Eu agradeço.